Boa tarde, pessoal! Hoje vamos conhecer o comportamento e algumas curiosidades do macaco guariba. Macaco guariba. O macaco bugio pode ser encontrado no Brasil desde o sul da Bahia até Rio Grande do Sul, sempre próximo a regiões florestais. No exterior é visto ao norte da Argentina, na região de Misiones. Alguns estudos indicam a presença do grupo no México e até mesmo região de savana. Seu comprimento pode variar entre 30 a 75 centímetros e sua pelagem consiste em tons de marrom e ruivo. Durante o deslocamento utilizam a cauda preensil para auxiliar, andam de forma vagarosa e utilizam metade do seu dia para o repouso. São animais sociais, vivendo em grupos familiares, geralmente de 3 a 15 indivíduos, mas podendo chegar a 40 indivíduos, sempre liderados por um macho. Das relações sociais praticam a catação entre os indivíduos como forma de estreitar laços e demonstrar submissão. A reprodução acontece o ano inteiro e a gestação dura aproximadamente 5 meses, nascendo normalmente apenas um filhote. Este filhote ficará sob os cuidados da mãe até tornar-se independente. Os machos podem ser expulsos do bando pelo líder e passam a viver sozinhos. Caso encontrem uma fêmea, poderão formar um novo grupo, mas geralmente fêmeas não saem dos grupos e não são expulsas. A alimentação é basicamente de folhas, mas ingerem flores e frutos. Os bugios estão descritos na literatura em 4 espécies. 2 delas apresentam risco de extinção. A principal causa para a extinção destes animais é a caça predatória por causa da carne, utilização de sua pele, o desmatamento e a morte dos indivíduos por pessoas que moram próximas a áreas de proteção ambiental onde estes animais se encontram por considerar erroneamente que eles transmitem a febre amarela. Os macacos bugios são animais suscetíveis à febre amarela, assim como o macaco prego. Diferente dos humanos, os macacos desenvolvem a doença em uma concentração do vírus muito inferior da necessária para os humanos e, no caso dos bugios, com alta letalidade. Assim como no homem, o macaco bugio adquire a doença por meio da picada de insetos. Por demonstrarem a doença em concentrações baixas, são utilizados como indicadores de possíveis epidemias da doença. A febre amarela para o homem possui vacina, que engloba tanto a febre amarela silvestre quanto a urbana e é aplicada pelo governo gratuitamente nos postos de vacinação. Já para os macacos não existe vacina, da mesma forma que não é possível desenvolver vacina para ser aplicada nos macacos, já que não existe nenhum estudo que indique, sequer de forma aproximada, o número de indivíduos no Brasil e na América do Sul. Infoescola. Curiosidade sobre o bugio. O bugio tem visão de 3 cores, diferente da maioria dos macacos do Novo Mundo. Normalmente movimentam-se sobre 4 patas, mas o rabo dá uma grande ajuda em muitas situações, pois aguenta o peso de seu corpo. Fêmeas e filhotes são castanho-amarelados. São animais maciços e pesados em relação a outros primatas. Machos pesam cerca de 6,7 quilos. Fêmeas pesam 4,5 quilos. Machos juvenis passam a ser pretos quando atingem 5 kg de peso. Possuem dieta folívora, à base de folhas, mas podem variar para dieta onívora. É um dos raros primatas que ingerem folhas frescas, difícil para sua digestão. Animais da espécie passam muito tempo descansando por consumir muita energia no consumo de folhas. Além de limitar os movimentos, para ganhar um pouco mais de energia, precisam consumir muitos quilos de folhas, cerca de 1/3 do peso. Possuem uma das vocalizações mais potentes do reino animal. Emite vocalizações potentes por terem um osso hioide, desenvolvido para esta finalidade. Tanto o macho quanto a fêmea emitem uivos de advertência para os grupos rivais. Geralmente uivam à tarde, mas também durante a noite, especialmente em noites de lua cheia. Geralmente vivem em grupos pequenos de cerca de 5 animais, machos e fêmeas, mas podem reunir-se em grupos de até 20 indivíduos. Vivem aproximadamente 20 anos. Possuem hábitos diurnos. Maturidade do macho, 6 anos. Maturidade da fêmea, 4 a 5 anos. Possuem narinas bem separadas e nariz achatado. Apresentam pelagem espessa. Têm rabo preensil que se agarram a qualquer coisa. Mundo Ecologia. O bugio, também conhecido por guariba ou barbado, está entre os maiores primatas neotropicais, com comprimento de 30 a 75 centímetros. Sua pelagem varia de tons ruivos, ruivo acastanhados, castanho e castanho escuro.
No caso da subespécie Alouatta guariba clamitans, os machos são vermelho-alaranjados e as fêmeas e jovens são castanho escuros. Ele é famoso por seu grito, que pode ser ouvido em toda a mata, e pela presença de pelos mais compridos nos lados da face formando uma espécie de barba. O Alouatta guariba é a espécie de bugio que habita a Mata Atlântica desde o sul da Bahia, subespécie Alouatta guariba guariba, até o Rio Grande do Sul, chegando ao norte da Argentina na região de Misiones, subespécie Alouatta guariba clamitans. Essas duas subespécies constam na lista do IBAMA como criticamente em perigo e vulnerável, respectivamente. O desmatamento ameaça a sobrevivência dos bugios de diferentes maneiras. A mais evidente é a retirada da vegetação, o que restringe seus ambientes a pequenos fragmentos isolados. Nasce em todas as estações do ano, depois um período de gestação de aproximadamente 140 dias. Filho fica agarrado às costas da mãe durante os primeiros meses de vida. A maturidade do bugio é atingida entre 1 ano e meio e 2 anos. Alimenta-se predominantemente de folhas, flores, brotos, frutos e caules de trepadeiras. Pouco ativo, se locomove vagarosamente com auxílio de sua cauda preênsil, que pode atingir 80 centímetros. Pode atingir até 9 kg de peso. A Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, FBCN, mantém laboratórios e alojamentos para pesquisadores denominado Estação Biológica de Caratinga, EBC, que é uma fazenda particular com um fragmento de Mata Atlântica e cerca de 800 hectares, onde ocorre a subespécie Alouatta guariba clamitans. Quando amanhece em algum lugar de uma floresta tropical da América do Sul ouvem-se rugidos crescentes. Primeiro um, em seguida outro e depois outro, cada qual mais forte e penetrante. São os bandos de bugios comunicando a sua localização uns para os outros, como se cada indivíduo estivesse dizendo, estou no pedaço. O grito é a sua característica mais importante, um ronco forte. É interrompido e recomeçado várias vezes durante minutos e até horas. Costuma ser emitido também quando são observados outros grupos se aproximando ou com a invasão do território por outro indivíduo. Quem ouve o ronco assustador do bugio nem imagina que por trás daquele estrondo e da barba espessa, esconde-se um macaco tímido, que vive em pequenos grupos, de 3 a 12 indivíduos, de ambos os patologias e várias idades, chefiados por um macho adulto. Quanto ao seu tempo de vida pouco se sabe, pois trata-se de um animal que não se adapta bem ao cativeiro. A amplificação da potência desses sons é obtida graças ao hioide, pequeno osso situado entre a laringe e a base da língua. Na presença de um predador, ou de outros grupos de bugios, o hioide funciona como uma caixa de ressonância. Os bugios, ou guaribas, foram muito caçados pelos índios que apreciavam a sua carne acima de todas as outras. A lentidão para fugir das flechas também contribuiu para sua preferência entre os índios. A caça ao primata é descrita por Darcy Ribeiro no livro Diários Índios, Companhia das Letras, 1996. Durante a caçada aos guaribas, os índios entusiasmaram-se a valer, gritavam imitando os urros dos macacos e os perseguiram por quilômetros, seguindo sua corrida nas árvores, saltando troncos numa disparada infernal no meio da mata fechada. A caçada aos guaribas é extremamente difícil. Eles se escondem na fronde das árvores mais altas, entre as touceiras de cipós, e ficam lá por horas, sem se mostrarem. Quando atingidos por flechas que devem romper toda aquela couraça de lianas, os guaribas gritam de modo assustador, arrancam as flechas do corpo e as quebram com gestos muito humanos. Pessoal, por hoje ficamos por aqui. Em breve, Jararacas.